A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Bem-vindos ao A Torto e a Direito na DNFM. Connosco estão Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, neste programa onde falamos de tudo e mais alguma coisa. Bem, mas do que interessa, claro. No programa de hoje iremos tratar do Orçamento do Estado. Ou talvez desejássemos e talvez encontrássemos nós solução para os imbróglios que temos pela frente. Mas para já, partimos para as notas de abertura do programa de hoje. Ricardo Freixal, bem-vindo. Destaque para a abertura do programa desta terça-feira. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio e uma muito boa tarde também aos seus ouvintes. No programa anterior, e eventualmente ter-me excedido no tempo, que não nas palavras, mas ficou-me aqui algo atravessado. Eu gosto de deitar tudo cá para fora. E é acerca da interpelação na Assembleia da República do deputado André Lima do PSD, julguei que André Lima do PSD ou do CDS, não sei. Houve um deputado que interpelou o ministro António Costa, o primeiro-ministro António Costa, acerca da forma como ele tinha utilizado a sua condição de primeiro-ministro e da forma como o governo utilizou os seus ministros na campanha para as eleições autárquicas. E mais, e não só a forma desbragada, quanto a mim, enquanto cidadão, entendo que foi uma forma desbragada, como também o deputado foi muito veemente e disse: agora nós vamos exigir que o senhor e todos os outros que fizeram promessas relativamente a uma série de algo que deveria ter sido já construído e não foi construído, e que o senhor prometeu agora infraestruturas, hospitais, maternidades, enfim, tudo isso, nós vamos cobrar do senhor e vamos exigir que no tempo certo que o senhor prometeu, porque o prometido é devido, que o senhor cumpra. E qual não foi o meu espanto, enquanto cidadão, com a resposta do primeiro-ministro António Costa, não sei se é primeiro-ministro António Costa, se é presidente ou secretário, ou o que é lá do Partido Socialista, e disse: mas o senhor conhece-me de algum lado? Quem é que é o senhor? O senhor antes de abrir a boca, ou seja, independentemente das razões que possam assistir ao primeiro-ministro António Costa ou ao presidente do Partido Socialista, não sei qual é a condição, e isso faz-me um bocado de confusão também, aquela linguagem, se nós podemos tê-la na tasca a beber um copo no balcão, não podemos nem devemos tê-la destituída de argumentos como o António Costa fez no Parlamento. E, portanto, o meu protesto, mal vai a coisa, quando... Mas o senhor conhece-me de algum lado? Antes de abrir a boca, isto é linguagem abaixo da caserna, porque a linguagem de caserna é própria da caserna, e a linguagem que António Costa utilizou naquele momento não é própria do Parlamento da Assembleia da República. Portanto, o meu mais veemente protesto, e isto ficou-me atrasado da semana passada, eu tinha que desabafar e, portanto, já desabafei. O desabafo do Ricardo Freixal para começar este programa. Alguém que ponha atento na língua e, se possível, na cabeça do senhor. Do meu lado direito passo para o meu lado esquerdo, onde tenho o Bento Anastácio. Olá, Bento, bem-vindo. Que nota fazes para a abertura do programa de hoje, nesta Torta e Direito, terça-feira? Boa tarde. Vamos lá ouvir o Bento, agora sim. Eu tinha outras notas, mas entretanto houve para aqui umas alterações devido ao que acontece todos os dias aqui no nosso Alentejo, que é uma terra que traz sempre qualquer coisa de novo. Às vezes não tão brilhante como nós gostaríamos. Dois exemplos, um muito rápido, para dizer que houve um membro da Assembleia de Freguesia de Moura, que em vez de ter sido eleito secretário, ou o que é que ele foi, achou que tinha sido eleito xerife adjunto ou qualquer coisa parecida. E então vai disso, agarra numa espingarda e pega 3 tiros numa caravana onde vão 9 pessoas, um casal com os seus 7 filhos, um deles de 3 meses.
Depois de uma troca de conversa, deterior, diz quem esteve presente e a Polícia Judiciária de cariz de ódio racial. Para espanto da população ou não, o senhor continua impávido e sereno, pavoneando-se pelas ruas de Moura. Não sei se, entretanto, já deu mais um tiro ou outro a alguém. Mas agora passando a uma questão muito mais séria e muito mais, ou tão grave como isto, que tem a ver com o que aconteceu ontem na instalação das juntas de freguesia de Horta das Figueiras e Malagueira e Nossa Senhora da Saúde e Bacelo. Houve um milagre de reprodução dos eleitos. Isto é de tal maneira caricato, é de tal maneira absurdo, o comportamento do Partido Socialista com o apoio do chamado Cuidar de Évora e da coligação PPD, PSD, CDS e eu não sei o que até lá ao fundo, que consistiu no facto de o Partido Socialista, que elegeu 4 elementos para a Assembleia de Freguesia, de onde sairia a Junta de Freguesia, viu-os transformados em 5. Ou seja, por obra e graça de uma chica espertice, de uma... nem isso, de um despudor, de uma falta de respeito para com a democracia, para com a lei, que me deixa completamente estupefacto. Eu acho que o Partido Socialista confundiu Évora com o reino da Coreia. Só pode. E um deles deixou de ser rei em Reguengos, quer ser rei aqui e fazer o que quer e bem lhe apetece sem um mínimo de vergonha, chamemos-lhe assim, com despudor, como se fosse possível, à luz do pensamento mais normal deste mundo, que uma força política que elege 4 cidadãos tenha 5 no órgão para que foram eleitos 4. Bento Anastácio, não lembro ao diabo. 5 que tenha 5 para o órgão executivo, que deriva do qual... Bento Anastácio, explique-me lá, e aqui pode ser falta de informação minha, não estou a perceber, mas isso acontece só pelo despudor do Partido Socialista e dos seus agentes, ou acontece também por algum beneplácito, passividade das forças concorrentes? Ora, eu... pelo menos com o apoio... Isto é importante que seja esclarecido. Isto é feito com o apoio do PSD, da coligação que o PSD... Então o PSD lidera, mais o movimento Évora. Então há uma atitude ativa. Matias, isto é ativa. Diálogo, também entra. Sim. Também pode ser. Magalhães pode entrar. Mas já... Só um instante para ver se compreendemos. Mas há Desculpa. Há uma participação ativa das outras forças. Houve duas através do voto. Que então é uma geringonça. Mas é pior que isso. Mas para concluir, Bento. Para concluir, é que essas forças não integram a junta. Essas forças votaram nominalmente aqueles 4 e depois o outro aceitaram que fosse feita a substituição automática de cada uma das pessoas que era eleita e não esperaram, como manda a lei, que o executivo da junta fosse eleito e posteriormente fossem substituídos por elementos da lista, pronto, foram eleitos obviamente as pessoas que foram para a junta. Isto não é uma golpada, isto é pior do que sei lá, cuspir na sopa, bater na avó. E dizer aqui que eu acho isto uma indignidade para concluir, de tal maneira que eu, enquanto cidadão, amanhã vou dirigir-me ao Ministério Público para apresentar esta situação. Porque isto ultrapassa tudo. Eu quero lá saber quem são os partidos, o que é que os outros partidos fizeram. Estou-me marimbando para os partidos todos. Até me estou marimbando para as eleições e para quem ganhou, quem perdeu, não tem nada a ver com isso neste momento. Dizer que isto é de tal maneira indigno, é de tal maneira grave, que eu, enquanto cidadão, não posso ficar, nem vou ficar quieto, nem calado, vou dirigir-me ao Ministério Público e depois siga para se ver como é que isto se resolve.
Obrigado, Bento Anastácio, que deixou a sua nota de abertura um pouco mais tensa, também com esta informação que o Bento aqui deixou, de que quer participar esta informação e o que aconteceu ao Ministério Público. Alberto Magalhães, vamos às notas de abertura do programa de hoje. Então. Bom, rapidamente. Ricardo Salgado foi diagnosticado como tendo doença de Alzheimer. O mais curioso é que o juiz prescindiu de uma perícia independente, isto é, de uma perícia oficial, feita pelo Instituto de Medicina Legal, confiando absolutamente no relatório médico ou no atestado médico que o Ricardo Salgado ou os seus advogados apresentaram. O que é curioso neste caso é que quem assina o relatório é nem mais nem menos que o professor Dr. Joaquim Ferreira, uma autoridade na neurologia, professor de Neurologia e de Farmacologia Clínica da Faculdade de Medicina de Lisboa, diretor do Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica, já foi presidente da secção europeia da Sociedade Internacional de Doença de Parkinson e outras doenças do movimento, é diretor clínico da Clínica Universitária de Neurologia de Lisboa, isto é, a doença de Alzheimer pode mesmo ser verdade. Isto é a primeira nota curiosa. A segunda nota é a seguinte: hoje, como provavelmente os nossos ouvintes já sabem, foi honrado no Panteão Nacional a figura de Aristides de Sousa Mendes, que, enquanto cônsul em Bordeaux, em 1940, em poucos meses salvou milhares e milhares de vidas das garras dos nazis. Mas não só, também alguns espanhóis republicanos foram salvos das garras dos fascistas espanhóis. Salazar não lhe perdoou, porque o Salazar deu-lhe ordens para não dar vistos a mais refugiados. Ele continuou a dar às centenas, aos milhares. Morreu 14 anos depois de ser demitido, pobre e sozinho. É curioso que faz hoje 81 anos exatos que lhe nasceu um neto e que o processo disciplinar contra ele foi entregue a Salazar para decisão. E a decisão foi expulsão com pensão a meia... Expulsão não, a reforma compulsiva com meia pensão. Ainda queria dizer sobre isto o seguinte: à saída da cerimónia, as personalidades presentes dispersaram e os jornalistas e António Costa montaram um espetáculo de conferência de imprensa à porta do Panteão para falar daquilo que vai ser o nosso tema agora, a construção de um orçamento. E estiveram ali mais de meia hora a falar da construção do orçamento, impedindo que as televisões, por exemplo, e as rádios fizessem, depois da cerimónia acabar, comentário. Tinham pessoas convidadas para comentar e essas pessoas ficaram lá para nada, porque o espaço que era para elas foi ocupado pela conferência de imprensa de António Costa, que não disse absolutamente nada de novo àquilo que nós já sabíamos. E as perguntas também não trouxeram, não levantaram nenhuma polémica, não levantaram nada de novo. Foram as perguntas de chacha do costume e as respostas do costume. Vergonhoso. Estas notas... Mas o culpado não é o António Costa, são os agentes da informação que permitem e que orientam a peça dessa forma. Não. Eu acho que há responsabilidades dos dois. Mas eu cortava-lhe a palavra. Em diálogo, porque esta parte do programa não tem diálogo. Teremos. Olha o formalismo do senhor diretor. Tem que ser assim, quando há abusos, tem que ser assim. Temos que cercear. Vamos ao tema central do programa de hoje, que é o orçamento para 2022. A proposta de orçamento, a esquerda ameaça votar contra. O Bloco de Esquerda vai enviar ao Governo 9 propostas que quer inseridas no Orçamento do Estado para 2022. Se ele entende que são as mesmas apresentadas em setembro e em resposta a um pedido do Governo e de António Costa de que o Bloco de Esquerda apresentasse as propostas por escrito, para haver um compromisso diferente. Também o PCP disse que votaria contra caso a proposta não fosse alterada.
considerando que o Orçamento de Estado deveria ser de resposta aos problemas. Jerónimo de Sousa critica a proposta, afirmando que não assume o aumento dos salários como uma emergência nacional e que, em matéria de legislação laboral e direitos, opta por não enfrentar o grande capital e por desproteger os trabalhadores. Ou seja, tanto Bloco de Esquerda como Partido Comunista Português... Tu tinhas dito que o Bloco de Esquerda, que o governo é que tinha exigido as coisas por escrito. Não, o Bloco de Esquerda é que exigiu um acordo por escrito. Sim, e o governo... Um compromisso do governo por escrito. E o governo devolveu-lhe a coisa dizendo, então escreva lá. Exatamente, escreva lá, exatamente. É isso. O que se passa então é a possibilidade do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português votarem contra, sendo que há também um fator diferente, o facto deste orçamento acontecer depois de umas eleições que foram particularmente castigadoras do Partido Comunista Português e haver notícias diversas e do Bloco que as bases do Partido Comunista... E do Bloco de Esquerda. Sim, deixa-me concluir. Está bem, Alberto? Agora sou eu que peço. Que o Partido Comunista Português tem nas suas bases diversos movimentos que exigem que o partido deixe de dar a mão ao Partido Socialista. Ricardo Freixal, vamos ter orçamento ou não vamos ter orçamento? O que é que pode sair daqui que satisfaça Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português? Ou não haverá satisfação possível para estes partidos e iremos ter duodécimos em 2022? Luís Matias, eu não posso deixar de, porque quando o Alberto Magalhães acabou de fazer aquela sua intervenção na nota de abertura, isto remeteu-me imediatamente para um encontro que um grupo de agricultores teve em tempos com um candidato às eleições europeias e o tema era agricultura e Europa e União Europeia e agricultura e Alentejo. E eis senão quando estava o grupo de agricultores preparado, um sábado de manhã, numa exploração agrícola da região, eis senão quando estala durante a noite o fogaço do BPN. E quando nós todos pensávamos que o Celso, candidato a deputado, ia abordar o tema da agricultura e da União Europeia e do Alentejo e da interioridade e do ordenamento do território, isto não quando os jornalistas começam a bombardear o candidato com as questões do BPN, o candidato ainda disse muito tenuamente, mas eu estou aqui para falar da agricultura, não está nada, só vai falar daquilo que nós quisermos. E, portanto, acabou ali a reunião sobre a temática da agricultura, falou-se sobre o BPN. E o Alberto Magalhães é isso, quer dizer, o sistema é de tal forma que salvaguarda aqui a integridade que eu dou e que eu reconheço na Rádio Diana, mas o sistema, o povo, os tentáculos do povo vão naturalmente até ao controle da informação das rádios, das televisões e a malta amocha. Por isso é que eu digo, mas o alinhamento da intervenção não era dos homens da informação, seria porque se não tivessem dado a bébés ao Sr. Costa e aos outros, as coisas podiam ter sido de uma forma diferente. 2 minutos agora para falar sobre o orçamento. 2 minutos, Ricardo. Rápido, mas muito rápido. Aquilo que o Luís Matias sintetizou e muito bem, fez ali uma resenha, e muito obrigado pela sua informação, e porque nos ajuda muito nas nossas intervenções, mas o castigado não são os partidos castigados, somos nós todos cidadãos, quando temos de estar sujeitos a estas negociações e a tudo isto nos bastidores, que no fundo não resultam em nada em prol de que era o orçamento da nação, do Estado e da vida do dia-a-dia dos cidadãos. Porque somos confrontados com uma estratégia e uma discussão acerca de estratégias político-partidárias que não resultam favoráveis nem para o orçamento nem para a nossa vida e que neste momento se baseiam, em negociações, em negociatas e alinhamentos à esquerda. É o Partido Comunista que saiu castigado. Quem anda castigado com o Partido Comunista e com esta política, todos somos nós, cidadãos, é a política, é o país, é o Estado, é o país. Isso é o primeiro aspecto. E continuarmos aqui subjugados às negociações de bastidores do Bloco de Esquerda e mais do Partido Comunista e daquilo que foram os resultados das eleições autárquicas, é uma coisa que, de orçamento propriamente dito, o orçamento continua a não responder nem aos trabalhadores,
nem aos empresários, nem ao grande capital, nem ao pequeno capital, ou seja, nem a gregos, nem a troianos. Isto é um facto. Aquilo que eu, enquanto cidadão, sinto é que este orçamento e todos os orçamentos para trás, e eventualmente aqueles que vierem para a frente, oxalá que não, enquanto sentirem um cêntimo no bolso do cidadão, vão buscá-lo. Não é o orçamento da atividade económica, das grandes diretrizes, das grandes estratégias, é o orçamento de governar ou de se governarem a eles e ao sistema através dos impostos, da sonegação de mais-valias que muitos de nós construímos à custa do nosso trabalho. Obrigado, Ricardo. Nós, já vou dar aqui uma outra oportunidade. Temos uma segunda ronda sobre este tema. Bento Anastácio, vamos ter orçamento aprovado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Não vamos ter orçamento aprovado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. O que é que aqui está em jogo, afinal? Luís Matias, só para rematar, desculpa, só para rematar. Oxalá chumbasse, que fossem duodécimos, fosse o que fosse, mas que este status quo de uma vez por todas terminasse. E para que passássemos a enfrentar as coisas com verdade. Vamos passar então ao Bento. E então, na tua opinião, o que é que vai acontecer? Desta vez faço tanta ideia que o que vai acontecer ao orçamento como o que aconteceu à Câmara de Lisboa. Não tenho ideia absolutamente nenhuma. Mas sobre o orçamento, eu acho que o mais importante tem a ver com a filosofia com que se faz um orçamento e como é que ele é pensado e estruturado. Nós passamos a vida aqui a discutir em todo o lado o problema do déficit e o problema da dívida. E não passamos aí, porque de facto o déficit neste momento, para mim, na minha opinião, não é problemático, até porque o problema do déficit é um problema da dívida. Portugal tem um saldo primário positivo há muito tempo. O que tem é um esforço da dívida à volta de 8 mil milhões de euros por ano. Ou seja, o esforço da dívida é pouco mais ou menos o que Portugal gasta com o Serviço Nacional de Saúde, com o Ministério da Saúde todo, com tudo, entre pessoal, materiais, etc, etc. A única solução, a meu ver, é tratar-se de renegociar a dívida. E eu não estou aqui a dizer não pagamos, nem coisa nenhuma dessas. Estou a dizer que a dívida tem que ser renegociada. Porque nós temos um saldo primário positivo, ou seja, entre o que o Estado recebe e o que o Estado gasta, no dia-a-dia, há um saldo positivo. O que nos atira para o déficit é o esforço da dívida. Não é admissível que, quando nós estamos com juros no mercado negativos, continuemos a ter este esforço de dívida completamente desproporcional. É claro que a dívida tem que ser renegociada nos seus prazos, tem que passar a dívida antiga a ser substituída por dívida nova com os juros de agora, para que as pessoas tenham ideia. Nós acabamos de pagar, por exemplo, ainda durante a Troika, e pagamos também com língua de palmo, um empréstimo que foi contraído à Inglaterra durante a crise do mapa cor-de-rosa. Levou estes anos todos a ser paga. Há aqueles juros daquele tempo. Assim como temos outros empréstimos que foram feitos há 40, há 50, há 60 anos, que deveriam ser renegociados. E ser pagos, obviamente, mas tendo em conta a realidade do mercado hoje. Não faz sentido andarmos a pagar dívida a juros de 7% e 8% quando hoje no mercado os juros são negativos. Portanto, isso é essencial para que depois possamos resolver os problemas do país e sem estarmos sempre com problemas do déficit. Ou seja, o orçamento, na tua opinião, deveria ter algo relacionado com esse tipo de política? Ou é feito, mas a renegociação da nossa dívida ou é feita. Só estamos a perder tempo e o dinheiro que se perde com os juros altíssimos teria muito bem investido no sistema produtivo do país, seria investido no Serviço Nacional de Saúde, na educação, em tanta coisa que aí está. E depois, em função das especificidades de cada um dos partidos concorrentes,
política da maioria que haja nessa altura, então adaptar as prioridades. Mas nós não podemos continuar sufocados por uma coisa que nos vai estrangular o tempo todo. E depois, quando há estes ajoelhar a Bruxelas e ao déficit, não há nada a fazer. Alberto Magalhães, e na tua perspectiva, o que irá acontecer nos próximos tempos? O PCP e o Bloco de Esquerda irão aproximar-se das posições do Governo, chegarão a um entendimento e voltarão a deixar passar o Orçamento do Estado para o próximo ano, como aconteceu no passado? Prognóstico só no fim do jogo, meu amigo. Aqui, cá em casa é assim, prognóstico só no fim do jogo. Eu estive a ouvir o Bento e até achei que ele estava a delirar um pouco. Juros de 7 a 8%. Onde é que isso existe na dívida pública portuguesa? Na dívida que eu traí nos anos 70, era a taxa de juros dos anos 70. Mas isso já não... Pois, já não existe, mas estás a pagá-la. Não existe, mas estás a pagá-la. Deve ser uma migalha, com certeza. Uma migalha? Deve ser, com certeza, uma migalha. Mas damos agora então a Alberto sobre o que... Depois não convém falar sobre isto. Não convém agora. Não convém falar sobre isto. Tenho que me informar, eu nunca ouvi falar, não posso dizer nada sobre isso. Só parece-me um bocadinho delirante, mas pronto. Pois é, exatamente. É de tal maneira mau que é delirante. Parece delirante. Como me parece delirante querer, nesta altura do campeonato, alertar todos os poderes financeiros deste mundo e do outro com essa reivindicação de renegociar a dívida. Pois. Mas, enfim. Pois. Há dois... Eu queria seguir uma certa lógica. E a certa lógica é que eu descobri que há 2 anos, e descobri agora há pouco tempo, num artigo da Susana Peralta, que há 2 anos que não é publicado o Decreto-Lei de Execução Orçamental. Isto é, há 2 anos que João Leão não informa ao país, o nosso Ministro das Finanças não informa ao país do que é que foi efetivamente gasto e recebido pelo Estado. O que é incrível, isto é, em 2020 nós devíamos saber o que é que foi efetivamente gasto em 2019 e quanto é que o Estado recebeu. E agora nós devíamos saber quanto é que foi efetivamente recebido pelo Estado e quanto foi gasto em 2020. Não sabemos. Não foi publicado. Pior que isso. Pior não. Igualmente mau. A lei das grandes opções, onde se debate no Parlamento e se aprova um esboço de orçamento para o ano que vem, devia ter sido debatida em abril e aprovada em abril. Não foi, porque o PS pediu sucessivos adiamentos e a Assembleia deu-lhe esses adiamentos. Isto é, nós estamos a chegar à discussão do orçamento sem ter construído os alicerces do orçamento, que são as grandes opções. Portanto, e isto porquê? Porque provavelmente estes orçamentos construídos a pataco, a retalho, não é? Isto parece uma manta de retalhos, estas negociações giringôncicas transformam o orçamento num orçamento de manta de retalhos, não tem, sem a mínima lógica no fim da aprovação, se for aprovado no fim da aprovação na especialidade, vai ser uma manta de retalhos e, portanto, não há grandes opções coisíssima nenhuma, não há lógica nenhuma nos gastos e nas receitas. Ora, esta situação, porque é que eu prognóstico só no fim do jogo? Porque isto está grego, não é? O António Costa anda a torear os parceiros. Diz que as propostas já contêm algumas das suas aspirações, do Bloco de Esquerda e do PCP, mostra-se meigo e fofo para o PCP, aliás, como já tinha sido meigo e fofo o ano passado, mas este ano também está meigo e fofo para o Bloco de Esquerda, ao contrário do que aconteceu o ano passado. Mas isto tudo faz parte de uma estratégia dele. E ele dizem que é um grande estratega. Vamos ver como é que se sai. Eu acho que ele corre o risco de ter de ir a eleições e depois das eleições continuar tudo na mesma. Ter que negociar os orçamentos seguintes. Também corre o risco de Rangel fazer o PSD subir a sua percentagem de votos e o número de deputados e do PS ficar numa situação pior. Quanto ao PC e ao Bloco de Esquerda, levaram uma tarefa nas autárquicas e, não contentes com isso, ou não contentes não, por causa disso, acham que podem ter mais poder ainda junto de Costa. Querem ter ainda mais poder, quer dizer, com votações miseráveis de pequenos partidos,
querem mandar no orçamento, o que também é uma posição que não lhes fica nada bem. Mas o problema é que a direção do PCP está encurralada. Tem o setor autárquico e o setor sindical que querem o chumbo do orçamento. Mas as eleições serão mais uma machadada no PCP. E o Bloco de Esquerda está na mesma situação. Portanto, isto está mal. O PAN tem um deputado, não é? Tem um voto, e quer ganhar as causas todas ecofascistas e animalistas que tem lá no programa dele. Vai ganhando. E corre o risco de ganhar. E vai ganhando. O que é mais interessante é que corre o risco de ganhar. E o Marcelo... O PAN tem dois, Alberto. Tinha 3, o PAN tinha 3, saiu uma, são 2. Sim, desculpa, tem 2 votos. O Marcelo está preocupado e com razão, porque viver de duodécimos até a eleições antecipadas não é bom. Mas ter um orçamento de esquerda, um orçamento de Estado feito pela extrema-esquerda também não é bom. Mas ele está tão preocupado que a insistência dele chega a ser ridícula. Depois de dizer que não ia falar mais, que agora é guerra com os partidos, 2 dias depois já estava a dizer, reparem nisto, reparem neste discurso, palavras dele, Dixit, as eleições fazem parte da democracia. Quando ocorrem em calendários previstos, devem ocorrer. Quando não ocorrem, é mau sinal. E tem que ocorrer à mesma. E depois termina. Quando ocorrem, quando não devem ocorrer, não é bom sinal. Não é desejável. Isto é um discurso de um Presidente da República. Por amor de Deus. Faz lembrar o outro que esteve cá, a última vez cá estou, depois a primeira vez cá estou, depois na Feira de Santarém. Foi. É a primeira vez que cá venho, desde a última que cá vim. Mas isso era o Almirante. Almirante. Ricardo Freixal, por outro lado, e agarrando aqui nesta visão sobre a estratégia da política, recordo que no ano passado também houve várias tensões, nomeadamente de se dizer que o PS, na negociação que estava a fazer do orçamento para 2021, não estava a dar margem aos seus parceiros da esquerda de saírem de cara levantada, de cabeça erguida. Será que o PS não está aqui a fazer um jogo que permita dar isso aos seus adversários, não podendo dar muito mais? Ou seja, fazer aqui um jogo em que parece que nada faz, nada dá, para que depois PCP e Bloco de Esquerda possam dizer das migalhas que conquistam, dizer que conquistaram algo de muito importante e saiam de cabeça erguida para os seus eleitorados? Luís Matia, jogo é logo o Besiktas com o Sporting. Isso é que é jogo. O orçamento teria que ser qualquer coisa de mais sério. E remetem-se todos eles, e remetem todos eles na sua discussão, o país, o Estado do país e os cidadãos, para a discussão, e nós aqui também, na Rádio Diana, para a discussão do orçamento em praxis acessória, em detrimento daquilo que é essencial. Ou seja, não conhecemos, como o Alberto Magalhães disse muito bem, as grandes linhas de orientação, as grandes linhas estratégicas, não se conhecem, não se conhecem porque, quiçá, não existirão, e andamos aqui todos ao sabor do jogo político para que o PS e uma certa esquerda se alcandore no poder. E isso é negar tudo aquilo que é de essencial para o Estado, para a nação e para todos nós. E para o orçamento também, naturalmente. Portanto, resumimos esta discussão do orçamento. Não há as grandes linhas de orientação, não há estratégia existente ou não existente, se é esta ou se devia ser aquela, mas não. Há aquilo que é o que poderá ter resultado das eleições autárquicas, imagine-se, a relevância que o Partido Comunista quer ter e que também o Bloco de Esquerda quer ter a troco de flops, de algo que é inconsistente, que não vale para nós enquanto cidadãos. E, portanto, isso é de facto de lamentar, e é de lamentar que esta política seja feita desta forma, ainda por cima com a atitude passiva, porque é passiva, do Presidente da República, quer dizer, essa máxima eu não a conhecia, mas de facto tem paralelo naquela jocosidade do anterior Presidente do Estado Novo, que disse que é a primeira vez que cá vem, desde a última vez que cá vem, isto está tudo quase igual.
a pior. Bento Anastácio, e na tua perspectiva, temos aqui o PCP e o Bloco de Esquerda à procura de uma saída airosa e que mantenha este tipo de coligação e de apoio governamental, especialmente depois de verem a fotografia de ontem de Cavaco Silva a cumprimentar Pedro Passos Coelho na tomada de posse do Carlos Moedas em Lisboa, ou seja, o fantasma da direita poder voltar ao governo. Eu acho que quem ficará, ou quem ficou atrapalhado com aquela dupla maravilha, foi o Rio. Aquela encenação foi para o Rio, não foi para mais ninguém. Foi uma questão interna lá deles. Mas eu acho que do que me parece, desde que haja por parte do PS e do Governo alguns compromissos que são absolutamente, alguns deles vindos já de anteriores orçamentos, que têm a ver com, por exemplo, as creches, que têm a ver com os salários e as pensões, que o ano passado, os 10 euros para reformas mais baixas, conseguiram satisfazer o PCP. Penso que desta vez não vão esperar pelos 10 euros de agosto, nem coisa que o valha. Penso que as promessas feitas durante a pandemia ao setor da saúde e aos seus trabalhadores têm que ser cumpridos. Não nos podemos esquecer hoje do que se andou a dizer sobre o Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais nos últimos 2 anos. Para agora, fim da pandemia, desculpem a expressão, querem que vocês se lixem. Não pode ser, portanto, isso terá que ser resolvido. António Costa disse hoje que no orçamento estão 12 mil milhões para o orçamento, não os 8 mil que tu disseste, mas 12 mil Sim, milhões. Mas isso, os 8 mil milhões eram eu, quando me referi aos 8 mil milhões, foi há 2 anos, que tem a ver com as últimas contas consolidadas. Que, como tu disseste depois, faltam isso. Hoje é mais, pronto, pois obviamente. Mas tem a ver com isso. Orçamentado são 12 mil milhões. Sim, e obviamente que sem estes, sem isto, dificilmente o PCP votará este orçamento. Acresce que depois não sei como é que a esquerda pode votar um orçamento que tem 0,25%, ou desculpem, 0,4% para a cultura. Não faço ideia como é que isto seja possível. Portanto, o PS tem que decidir se quer um orçamento à esquerda ou não. E há outra coisa que vem pôr isto tudo de patas para o ar. Como há bocado disse o Alberto. Eu acho que estás a passar um atestado de analfabetismo cultural à direita? Não, eu não estou a falar da direita. Eu não estou a falar. É gostar de cultura e ser de direita. Não estou a dizer isso. Como eu já disse aqui a estes microfones, dos melhores ministros da cultura que nós tivemos foi Francisco Lucas Pires, e qualquer semelhança entre ele e a esquerda nem sequer coincidência é. Portanto, vamos ser objetivos. Eu estou a tentar ser objetivo, não estou aqui a chamar nomes nenhuns à direita. Até porque quando é para chamar, chamo logo. Não ando cá com meias palavras. Portanto, o PS tem que resolver como é que quer governar. Em cima do muro serve durante algum tempo, depois de passada a enchente, tem que escolher um lado. E é o que o Partido Socialista terá que fazer, ou então, como acontece nas democracias, o povo decidirá. Alberto Magalhães, e a ti pergunto se o PS está a apostar então as fichas todas, se calhar para eleições antecipadas, apanhando o PSD num processo tumultuoso também de eleição do novo líder, o qual já sabemos que Rui Rio se vai recandidatar, mas também Paulo Rangel surge como candidato. Para já, será que o PS está a apostar nisso? Não ter um orçamento realmente aprovado, tentar provocar eleições antecipadas para apanhar o adversário à direita mais fragilizado neste momento? Se é isso, é mau. Porque eu ia agora começar até por dizer assim: Portugal corre o risco de ter eleições antecipadas contra toda a racionalidade. Isso, que é o que diz Marcelo, e também o António Costa também diz, se não pensa,
Não sei então o que hei de dizer, mas Marcelo e Costa têm razão quando dizem que é uma irracionalidade ir agora para eleições antecipadas quando vêm os dinheiros todos da Europa e etc. Ficarmos agora em duodécimos e sem poder gastar o dinheiro da Europa é um bocado, é muito irracional. Mas Portugal também... Diga. Uma pergunta. Os dinheiros da Europa, se tivermos eleições, não vêm? Perdem-se. O problema com o orçamento em duodécimos é muito complicado. Mas perdem-se. Perdem-se, não se perdem. Perdem-se. Vamos lá ver. Essa questão, é uma questão pertinente, Ricardo, Ricardo, mas permita-me, deixa-me passar para o Alberto para concluirmos o tema e ainda irmos ao tema que o Ricardo tem para trazer. E é um assunto pertinente que provavelmente teremos de tratar num próximo programa no A Torto e Direito, exatamente. Mas é uma questão muito pertinente. Mas Alberto, para concluir o assunto. Se não tendo eleições antecipadas, ter um orçamento tipo manta de retalhos, como eu disse ainda há bocadinho, sem norte absolutamente nenhum. Eu, por acaso, ainda não tinha reparado que no orçamento só há 0,4% para a cultura. Mas isso também é outro risco que Portugal corre, e não é só Portugal, eu acho que é o mundo ocidental todo, está perfeitamente esbandalhado nestas questões da cultura. Eu hoje de manhã estive a ouvir a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro e irrita-me ter um Primeiro-Ministro que diz estamos aqui, estamos ali, estamos acolá, em vez de estamos. Quer dizer, as figuras públicas deviam ter o cuidado de falar um bom português, articular o português para darem bons exemplos. E eu vejo ministros e ministras a dizer vamos não sei aqui para aquilo que seja, não sei o que mais. Coisas absolutamente inacreditáveis, que o plural não joga com o singular, e umas vezes é plural, outras vezes é singular na mesma frase. São coisas absolutamente inacreditáveis para pessoas que governam um país. Mas isto era só um parênteses. Eu queria voltar então ao orçamento para dizer que numa altura em que o país, eu acho que neste momento, para mal da esquerda, o país está cada vez mais a perceber que numa coisa a direita tem razão, e aqui é mesmo para o Bento que eu estou a falar. Para distribuir riqueza, bons ordenados, boas pensões, bons serviços de saúde, boas escolas, etc., é preciso primeiro criar essa riqueza. Ou então temos que pedir emprestado e depois pagar juros, que é uma ideia tentadora, mas desgraçada, porque nós já temos 128 ou 130 do PIB em dívida. Tendo uma ideia clara, e para isso, para criar essa riqueza, é preciso ter uma ideia clara dos setores-chave da economia e diversificar esses setores, não pôr os ovos todos no turismo. É preciso aumentar a produtividade, aumentando a formação de gestores e trabalhadores, investindo na tecnologia, desburocratizando o Estado, desburocratizando os processos que envolvem as empresas. E, sobretudo, é preciso aumentar o capital social. Portanto, o que o Estado devia estar a investir neste orçamento era na justiça. Porque não podemos continuar numa situação em que as pessoas têm medo de se associar numa empresa, de fazer sócios, de ter sócios na sua empresa, com medo que o sócio depois o traia e que fiquem 20 anos à espera de uma decisão judicial. Quer dizer, nós precisamos de que as pessoas tenham confiança na justiça para que se possam associar e as microempresas se tornarem minis e as minis se tornarem pequenas e as pequenas se tornarem médias e as médias se tornarem grandes. É isto que nós precisamos. E mais, também precisamos, para aumentar o capital social, para as pessoas terem confiança no país em que vivem e nas outras pessoas, é preciso neutralizar extremismos e não andar a fazer orçamentos dando bolachas, bombons aos extremistas, quer seja de direita, quer seja de esquerda.
Obrigado, Alberto Magalhães. O Bento há pouco tinha Sim, dito dois segundos, Bento. Isto começa logo tudo mal quando nós estamos a fazer um orçamento para um plano que não existe. Não existe aquilo que o Alberto aqui referiu há instantes, não é? Eu era só para sublinhar este ponto de acordo, aqui na nossa defesa pelo NEP, feita aqui em direto entre mim e o Alberto Magalhães. Vamos para o segundo tema do programa só de hoje. Só o primeiro plano quinquenal, só o primeiro. O primeiro plano quinquenal, exatamente. Plano quinquenal. Vamos a outro tema desta Torta e Direito com o Ricardo Freixal, que traz um tema que foi precisamente noticiado também pela DNFM na passada sexta-feira, que é o facto de os menores de 16 anos estarem proibidos de assistir a touradas. Poderão fazê-lo acompanhados por adultos, mas não podem assistir. A idade subiu dos 12 para os 16 anos. Ricardo Freixal, siga então com a apresentação deste tema que nos traz aqui e porque é que o preocupa. Não, me preocupa uma série de coisas, mas para já eu quero aproveitar este problema que eu faço aos orçamentos e aos grandes problemas e às grandes opções da nação, entendo como um acessório. Isto é um problema acessório, não é? Não fora a forma como foi tratado. E, portanto, ainda bem, só me foi possível trazer para aqui este tema porque todos nós temos mais de 16 anos, certo? E independentemente de sermos aficionados ou não, todos nós podemos discutir este tema, porque temo que qualquer dia nos seja dado um guião sobre aquilo sobre o qual podemos discutir ou não, porque por este andar, esta lei, ou esta pseudo-lei do governo, roça o sonegar das nossas mais elementares regras de convivência e de direito sobre a educação nossa e dos nossos. E é sobre isso é isso que me preocupa, percebe? Porque o facto dos menores é uma falsa questão, porque qualquer menor, eu não tenho filhos já neste momento com menos de 16 anos, mas se tiver, não sou impedido de levar os meus filhos à tourada ou outros espetáculos, porque vão acompanhados por mim, por um adulto, pelo pai responsável pela educação e podem ir. Agora, o que isto representa em termos de circo político e da nossa política, isso é que me confrange, percebe? Porque os nossos jovens com menos de 16 anos, infelizmente, são obrigados a assistir a muitas touradas, algumas não têm touros e têm menos de 16 anos. E são confrontados com espetáculos no dia-a-dia, nas rádios, nas televisões, em tudo aquilo que é formas de comunicação e que é espetáculos que põem à disposição, quanto a mim, muito mais chocantes e muito mais penalizadores da educação de cada um deles do que aquilo que são os espetáculos com touros, da qual, eventualmente, é uma questão muito mais para além da idade a partir da qual se pode assistir. E, portanto, o facto do Partido Socialista ter tido necessidade de baixar as calças, porque é mesmo o termo, baixar as calças ao pano, para emitir esta pseudo-lei dos 16 anos, quando estamos na praça pública a discutir esta forma de fazer política e de governar o Estado e a nação, é uma coisa que me confrange. E, portanto, eu queria que ficasse aqui bem presente que aquilo que me preocupa não é a lei em si, porque essa é perfeitamente contornável. É o espírito que está por trás da discussão e o baixar de calças que está por trás dos governantes nessa situação. E porque falámos há pouco do anterior Presidente da República, naquela frase célebre, eu quase que sou obrigado a voltar para a reação do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, quando Manuel dos Santos matou um touro no Campo Pequeno. Um secretário dele foi-lhe dar a notícia e ele, a primeira reação que fez foi: então, e ao menos matou bem. E eu aqui, aos jovens, e porque é que não perguntam aos jovens: o senhor está aqui com menos de 16 anos, quer mesmo vir à tourada? Quero, então entre.
E fico por aqui. Quer dizer, vamos debruçar sobre coisas essenciais e vamos deixar o acessório, porque a governabilidade do cidadão e as questões culturais e de sociedade resolvem isso nas calmas. Agora, Anastácio, o que é grave é andarmos todos pendurados, passo o termo, por esta falsa política de, neste momento, esta gente que nos governa. Bento Anastácio, achas que o tema passava por isso mesmo, por perguntar, quer mesmo assistir a este espetáculo e deixar entrar com menos de 16 anos, ou não? Deve haver aqui uma intervenção do Estado num espetáculo que realmente tem sido cada vez mais contestado? Eu estou naquela posição de... pessoalmente, quer que se lixe. Desculpem. Não vou, não quer saber, não vou. Eu acho que há uma questão aqui, depois isto tem que ser posto a dois níveis. Uma coisa é o ato tourada, ou corrida de touros, chamemos as coisas como devem ser. Uma corrida de touros só vai quem quer. Eu não gosto. Ia, como fui a algumas com o meu pai, assim como fui comer lampreia. Era só pelo acompanhamento com ele, não era porque gostasse daquilo. Portanto, é uma questão do livre-arbítrio de cada um ir ou não ir. Isto desta lei, isto vem da ONU e não sei o quê, mas há uma coisa que eu não consigo perceber aqui nos defensores dos animais. Tanta coisa porque as crianças com menos de 16 anos não podem ir às touradas e então podem ir aos espetáculos de golfinhos. Então como é que é? Então os golfinhos também não é um animal que é retirado do seu coisa, é metido dentro de um aquário daquele tamanho para andarem a fazer festinhos. E os touros também, é mesmo o argumento do bem tratado serve para os touros. Ou pior, porque os touros andam no campo, os golfinhos estão sempre dentro da piscina. Portanto, o tratamento é mais atroz aos golfinhos do que é aos touros. A mim chateia-me, e em termos do lado do touro, a forma como ele é tratado após a corrida de touros. É criado no campo, depois é-lhe enaltecida a nobreza e a lealdade, e o investiu e não sei quem, não sei quantos mais. Um quarto de hora depois, que se lixa, é ali deixado a sangrar e a sofrer. Eu acho que seria muito mais... A haver corridas de touros, eu defendo que sejam à espanhola. O bicho acabou, foi para aquilo... Deixa-me só acabar este raciocínio, Ricardo. Para quê? O bicho cumpriu a sua função, em vez de ir para o atalho, para o matadouro, foi para a praça e depois para o matadouro. Não sendo possível, porque não há tradição em Portugal de se matarem os touros na arena, a partir do momento em que ele é recolhido, era abatido imediatamente. Portanto, para que não esteja depois à espera de segunda-feira para ser abatido, se não tiver febre, etc, etc. Isso, para mim, é muito pior do tratamento, é muito mais desumano ou muito mais bárbaro do que o próprio ato de corrida de touros. Alberto Magalhães, e na tua perspectiva... A discussão que eu quis lançar não era à volta do tema corrida de touros, tauromaquia, em geral, sem se lá tauromaquia, ou tourada, ou corrida de touros, não era acerca disso, era sobretudo como a praxis política que o Partido Socialista e os nossos encenadores políticos, com pouco respeito pelo espetáculo e por tudo isto, encenaram de forma a colher frutos políticos. Bem, então aí... Não arriscam dizer que as criancinhas não podem ir brincar com golfinhos. A partir desse ponto... Mas não podem brincar com golfinhos, não podem brincar com touros. E até, desculpa lá, até parece que eu estou a defender a tauromaquia, mas não, é só uma questão de senso comum. Já não adianto mais nada, passo para o Alberto Magalhães, depois desta achega que o Ricardo aqui deu também ao tema, sobre esta versão de intervenção do Estado, de crítica de intervenção do Estado nesta circunstância. É desnecessária. Alberto Magalhães. Tive aqui um problema com o som, mas estão-me a ouvir? Sim. Não da melhor forma, infelizmente, mas esperemos... Deixa de ter aos escutadores, não sei como. Sim, vamos tentar perceber o Alberto Magalhães, porque o som realmente não é o melhor. O som computador pode ser que melhore. Está melhor assim? Está idêntico, o sistema está idêntico. Vamos ver, isto deve ser a tecnologia de supressão automática de ruído que estes softwares têm, mas que para a rádio não funciona. Vou tentar ser rápido, estão-me a ouvir mais ou menos? Sim. Vou tentar ser rápido. Isto é uma medida que dá para gozar, não dá para levar a sério. Dá para gozar porque
É absolutamente inacreditável que se diga que as touradas estão proibidas a menores de 16 anos, mas é quando vão sozinhos, porque se forem com pais ou adultos responsáveis, já podem ir. Ora, isto não tem pés nem cabeça. Eu até diria mais. Estou admirado por nenhum representante do PAN de Évora ter pedido já que a rúbrica tauromáquica da Rádio Diana passasse a ser emitida, por exemplo, depois das 11 da noite, para não afetar crianças, porque a própria rúbrica pode dar gosto às crianças e elas ganharem vício pelo espetáculo tauromáquico. Quer dizer, isto é tão ridículo que não tem nome, não é? Agora, se por um lado é ridículo, por outro lado é perigoso. É perigoso porque isto começa com a proibição dos 16 anos e de qualquer dia estamos proibidos de muitas outras coisas. Mas, por outro lado, isto está cheio de contradições, porque eu às vezes estou ao domingo ou ao sábado, que é dia de família, estou em casa, ponho os canais de televisão, ponho-me a fazer zapping, e em grande parte dos canais há filmes onde não se matam touros, matam-se pessoas, mas matam-se pessoas a 5 e 6 por minuto. Matam-se batelões de pessoas. Matam-se paletes de pessoas, homens, mulheres, crianças. E isso é permitido e o PAN não diz nada. O problema é a dor dos animais ou é a educação das crianças? Não se consegue perceber. Na minha opinião, é mais uma manifestação de ecofascismo. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Nem falava no assunto. O PAN é só dos animais, não é? Não é dos animais e das pessoas. De alguns animais e animais e pessoas. É só de alguns animais, dos animais mais iguais. Os animais mais iguais que mais iguais que os outros. É só os animais de casa. É o PAN, é assim. Bem, e assim... Luís Matias, consegui, porque de facto o que eu queria mesmo, e o Alberto Magalhães concluiu muito bem, era tornar quase que ridícula este tipo de discussão e este tipo de intervenção e este tipo de legislação ou de pseudo-legislação. Era isso de facto. Andamos aqui à volta do acessório de detrimento do essencial. É isso mesmo. Vamos lá ver o que é que o PAN consegue no Orçamento de Estado. Nesta semana. Bem, e na próxima semana do que iremos nós falar? Será que voltaremos ao Orçamento do Estado? Logo se verá, provavelmente teremos outras novidades e outros assuntos mais pertinentes no momento de hoje, uma semana saberemos. Obrigado a Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel por estarem aqui connosco neste Torto e Direito. Obrigado a si que nos ouve, que nos segue no canal do YouTube da DNFM, no 121, 124 do Mel, em todo o lado. Sempre que quer ouvir, está disponível na página dnfm.com. Boa tarde e até de hoje a uma semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Realização de Luís Matias.